escolha proveniente da sabedoria dos altos céus. E conosco neste quarto dia de reflexão com o tema Escolho Acertar. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje estamos no quarto dia de reflexão com o tema Escolho Acertar. No primeiro e segundo dia falamos sobre Deuteronômio 17 com a participação do Eduardo Marinho. Assista a parte 2 deste tema, onde ele nos concede uma reflexão sobre este capítulo de Deuteronômio 17, quando o Senhor dá a instrução ao povo de como escolher um rei, como escolher um governante. Nessa semana, uma semana importante que antecede o dia da eleição, 2 de outubro de 2022, precisamos ter essa ciência de como escolher um bom líder para a nossa nação, que impacta a nossa casa, a nossa família, as gerações futuras. E o Senhor, Ele diz que toda nossa escolha tem que ser baseada em sabedoria. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, deixa claro que nós não recebemos porque pedimos mal. Pedimos fora do propósito do Senhor, pedimos de uma forma equivocada, como fizeram o povo quando desejaram um rei, no livro de 1 Samuel, como refletimos na parte 3, quando eles já eram governados pelo Senhor, mas eles desejam um rei como as outras nações. Então a questão ali foi a forma como pediram. Pediram rejeitando a governança de Deus, porque fizeram uma comparação com o governo de outras nações. E naquele momento, então, o Senhor escolhe um entre os seus irmãos, que era Saul, para governar. Mas o coração de Saul era um coração tendencioso à desobediência a Deus. Então, quando nós pedimos mal, nós podemos passar por situações que não são situações desejosas de Deus para a nossa vida, mas muitas vezes passamos para um aprendizado, para entender o real propósito de Deus para um governante na nossa vida, que é o propósito de governar segundo os princípios do Pai. Então nós precisamos sim olhar para a pessoa da qual vamos escolher, para não escolher errado. E para isso é necessário sabedoria dos altos céus. Por quê? Porque na sabedoria proveniente de Deus para a nossa vida, nós escolheremos pessoas que têm um pensamento conforme os princípios de Deus. Se nós olharmos somente para o nosso eu, o que eu quero naquele momento, eu posso negar o meu olhar para o outro, olhar para uma nação como um todo. E quando eu olho para uma nação como um todo, eu preciso escolher uma pessoa cujo coração é temente a Deus, cujo coração é governado pelos princípios do Pai. Porque em Salmo 33, como vamos ler daqui a pouco, diz que feliz é a nação cujo o Deus é o Senhor. E como que o Deus é o Senhor? Quando você tem uma pessoa e uma equipe que envolve essa pessoa que tem um pensamento voltado para os princípios de Deus, que defende a família, que defende a vida, que defende a liberdade de expressão, que defende os valores cristãos para uma nação. E antes de entrarmos em Salmo 33, eu quero ler com você no livro de Tiago, no Novo Testamento, a partir do capítulo 3, no versículo 13, que diz sobre a sabedoria que vem do alto. E diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Então nós precisamos buscar. Quem dentre nós, eu, você, pessoas ao seu redor, é sábio e inteligente? Ou seja, que busca o Senhor para a tomada de uma decisão, que busca o nosso Deus para dirigir, para governar, para escolher ações fundamentadas na palavra de Deus. E ele diz assim: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Que bom trato é esse? Aquele que pensa como Deus pensa, com o olhar do Senhor para todas as esferas que envolvem a nossa vida. E no versículo 17 diz assim: da onde vem essa sabedoria? Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura,
depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então nós precisamos ter este pensamento, esta sabedoria para escolher uma boa pessoa que tenha um coração temente ao Senhor. Falhas todos nós temos, porque estamos em processo de aprendizado, e neste processo nós podemos falhar em alguma parte do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir. Mas o cerne, o ponto principal das nossas decisões, elas vêm do Senhor. Elas vêm das orientações de Deus, como Ele já tem falado conosco. E a nossa escolha provém desse discernimento, desta sabedoria. E ele continua no versículo 4 falando que nós precisamos resistir às nossas paixões, ou seja, os nossos deleites, quando nós olhamos somente para nós, sem olhar para o todo, sem olhar para uma nação. E é onde ele fala no versículo 3 que nós não recebemos porque pedimos mal, porque olhamos somente para o nosso deleite. E no livro de Salmos, no capítulo 33, que fala sobre a contemplação da obra de Deus. E a obra de Deus, ela se insere também na governança do nosso país, da nossa nação. Por isso precisamos escolher de forma correta. Então toda a nossa oração para pedir orientação a Deus, sabedoria ao Pai para escolher, é necessário que haja uma forma de acordo com os princípios de Deus. Então eu preciso pensar: se o nosso Deus é a favor da família, se o nosso Deus é a favor da vida, se o nosso Deus é a favor da liberdade de se expressar, de falar sobre a palavra de Deus, por exemplo, de ter essa liberdade, entre outras questões que envolvem a palavra de Deus quando a conhecemos, quando buscamos realmente entender quem é Deus, de olhar para o amor que Ele tem para nós, precisamos escolher corretamente. Nos diz assim no versículo 4: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Se pedimos de forma correta, o Senhor vem com a obra que está dentro do centro da vontade dEle. E nós vivemos em contemplação nessa vontade do Pai, num plano perfeito que Ele tem para nós. E no versículo 5 diz assim: Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia de bondade do Senhor. Por quê? Porque Ele criou a terra, mas veio o pecado e se inseriu em todos os contextos, querendo atrapalhar. Mas quando nós pedimos bem, quando nós pedimos de forma correta, o Senhor vem com a graça, o Senhor vem com a misericórdia e sara a nossa nação e nos permite viver de forma mais bem-aventurada. E no versículo 10 diz assim: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Quando nós pedimos bem, de forma correta, Senhor, vem com as tuas mãos sobre a nossa nação, sara a nossa nação, Senhor, nos perdoa, Senhor, vem com a tua misericórdia, com a tua graça, Senhor, há arrependimento em corações. Pai, olha para nós. O Senhor, então, Ele desfaz o conselho errado, Ele desfaz aquilo que não é dele. Ele vem com a mão poderosa para sarar o que é necessário ser curado. E no versículo 12 diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Bem-aventurado é a nossa nação, porque há um povo que ora, há um povo que deseja, há um povo com sabedoria dos altos céus para escolher corretamente. E continua aqui no versículo 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Profetizemos sobre a nossa nação, busquemos em Deus sabedoria para escolher, porque os olhos do Senhor estão sobre os que temem, ou seja, aqueles que têm um coração voltado para Deus. E no versículo 20 diz: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. O Senhor é misericórdia, o Senhor é Pai, mas Ele precisa encontrar corações tementes a Ele, corações sinceros,
corações direcionados pela palavra do Senhor. Em 1 Samuel, quando aquele povo pediu um rei, pediram de forma errada. Que nós não sejamos este povo, que nós continuemos a pedir de forma correta, que nós continuemos a prezar pela família, a prezar pela liberdade de expressão da palavra de Deus, que nós não venhamos a nos enganar, mas continuar a escolher corretamente. O Senhor já tem feito um processo de mudança na nossa nação, já tem sarado a terra. Por isso, escolha corretamente, seja esse coração sábio, esperando que o Senhor continue a trabalhar na nossa nação. Não deixe de assistir as outras partes deste tema, para que haja uma reflexão no meio do seu lar, na sua família. Se você ainda tem dúvida, busque ao Senhor, ore ao Pai, fala: Senhor, me direcione, que haja em mim sabedoria para escolher corretamente, escolher o homem e a sua equipe que trabalhará em favor da nossa nação, pautado, fundamentado na palavra de Deus. Fique com esta palavra e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.